Shalom Adonai, povo de Deus, nós estamos aqui mais um momento para ministrar a palavra do Senhor pela graça e misericórdia do nosso Deus. Vamos consagrar esse momento inicialmente ao Senhor, vamos consagrar este momento ao Senhor para que Ele possa dirigir, governar toda esta ministração que é para a glória dEle. Amém? Vamos orar. Pai querido, estamos aqui, Senhor, em Tua presença mais um dia, para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela proteção, os livramentos, por termos onde morar, termos o que comer, o que vestir. Pai, nós agradecemos a Ti porque nós deitamos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou, assim como diz a Tua palavra. Pai, nós somos gratos ao Senhor por tudo, Senhor. Nós pedimos, Senhor, perdão pelos nossos erros, falhas e pecados, por tudo, Paizinho querido, que nós, ó Pai, pensamos, falamos e às vezes agimos, meu Pai. Ó Pai querido, que possa ter desagradado ao Senhor, nos perdoe. Pai, coloque amor no nosso coração. Retira de nós, Senhor, todo rancor. Nos ajude, Pai, a liberar o perdão a quem nos magoou de alguma forma, de alguma maneira, em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos toda seta maligna, toda obra do inferno contra nós, contra a nossa família, contra a nossa parentela, contra as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Todo mal cai por terra agora, em nome de Jesus. Deus querido, nós consagramos, Senhor, este momento ao Senhor. Coloque os teus anjos e arcanjos poderosíssimos ao redor de cada um de nós, Pai querido, ao redor, meu Deus, de nossas famílias, de nossos parentes, de nossos amigos, daquilo que é nosso, daquilo que será nosso. Senhor Deus, em nome de Jesus, dê ordem aos seus anjos e arcanjos para nos guardarem, nos protegerem, nos livrar de todo mal. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti humildemente que o Senhor venha nos revelar através da Tua palavra, meu Deus. Ó Deus querido, o que o Senhor quer falar conosco. Pai, prepara, Senhor Jesus, a nossa mente, nos prepare, Senhor, para receber a Tua palavra. E em nome de Jesus eu profetizo que esta palavra, Senhor, vai chegar em terra fértil e em nome de Jesus Cristo vai produzir bons frutos para a glória do Teu nome. Senhor, nos ensine, nos ajude, Senhor, a realmente aprender, a entender a Tua palavra, guardá-la e em nome de Jesus a praticar a palavra do Senhor. Nos ajude a abandonar tudo que for pecado. Deus, nos guarde, nos proteja, livra-nos de todo mal. Esteja conosco, Senhor querido, e fala conosco em nome de Jesus. Pai, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Não nos deixe falar, meu Deus, aquilo que não provém do Senhor, mas que seja tudo governado, direcionado para o Senhor, do Senhor, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor, ó Deus. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Yeshua, HaMashiach, Jesus é o Cristo, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém, povo de Deus. Vamos ministrar uma palavra hoje, todas as palavras são muito importantes, né? Mas nós vamos ler aqui hoje em Hebreus, no capítulo 6, a partir do verso 13. E o texto já começa nos falando assim: certeza nas promessas de Deus. Que diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoado te abençoarei. Abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso percussor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, muitas vezes, pelo caminho, Deus nos faz algumas promessas, né? E nós acabamos por alguns momentos, acabamos por desconfiar. Porque quando nós ficamos ansiosos, quando nós ficamos
tristes, né? Nós acabamos por desconfiar do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade nada mais é do que demonstrar para Deus que nós não estamos confiando nele. Porque a ansiedade é um medo, né? É um medo acumulado. Medo de tentar, porque a gente já fica pensando que não vai acontecer. E a gente quer que aconteça logo, porque a gente fica pensando assim, acho que não vai acontecer. Né? Então a gente quer que aconteça logo aquilo, né? E muitas vezes a gente acaba, de acordo com o tempo, desconfiando, né, da promessa do Senhor. E aí às vezes o tempo passa, começa a passar e a gente começa a falar, olha, isso aí não vai acontecer não. Tem que acontecer logo para mim acreditar. Se tem que acontecer logo para a gente acreditar, a gente não está confiando em Deus, a gente não está tendo fé, estamos exercendo a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E a palavra de Deus, ela nos fala aqui que nós devemos, né, confiar nas promessas do Senhor. Nós devemos ter a certeza das promessas do Senhor. Por que a palavra diz isso? No livro de Marcos, se eu não me engano, fala que tudo aquilo que nós pedirmos, crendo, nós receberemos. Ou seja, nós temos que crer, confiar no Senhor para receber. E a palavra do Senhor fala aqui, ó, porque Deus faz a promessa usando o nome dele, que é imutável. Então, assim, Deus ele faz esse juramento por ele mesmo de que ele vai cumprir, né, as promessas dele, porque maior que Deus não tem ninguém. Então, aquilo que eu e você não conseguimos fazer, Deus pode fazer. É por isso, né, que todas as vezes que Deus vai falar conosco, ele chega, usa um profeta e fala, olha, Deus mandou te falar, porque o nome de Deus é maior, né? O Senhor Deus é maior. Então, Deus é que ele opera, ele faz milagres. Então, assim, se fosse usado o nome de pessoas, a gente não poderia ter a confiança de que isso iria acontecer, porque a Bíblia nos declara que o coração do homem é enganoso. Então, queridos, mas o Senhor, ele é fiel para cumprir todas as promessas que ele faz a nós. A Bíblia também nos revela, se eu não me engano, no livro de Filipenses, que quem começou a boa obra é fiel para terminar. Isso quer dizer que o Senhor que te fez a promessa irá cumprir na tua vida aquilo que ele te prometeu. E aqui fala assim, olha, dizendo certamente, abençoando, te abençoarei e multiplicando, te multiplicarei. Olha que palavra interessante, gente, porque muitas vezes, todas as vezes, né, que o Senhor, ele nos promete algo, normalmente vem acompanhado de uma instrução, de um mandamento, de algo que Deus te instrui a realizar. Então, normalmente, quando Deus levanta um profeta, uma profetisa, levanta alguém, até mesmo através de uma canção, para falar algo com você, vem acompanhado de uma instrução. Por exemplo, Deus fala assim, olha, Deus mandou te falar que ele vai fazer isso, isso e isso na sua vida. E é para você fazer isso, isso, isso e isso. Então o Senhor, ele te dá uma instrução, algo que é para você obedecer. E muitas vezes nós observamos e ouvimos muito bem a promessa, mas a gente às vezes não dá atenção, a devida atenção às orientações que Deus nos passa, né? Muitas vezes Deus fala, olha, eu quero que você comece a louvar, por exemplo. E eu tenho tal e tal bênção para você. E aí, queridos, a pessoa fica esperando aquela bênção, né? E a bênção não chega e tal. Muitas vezes a bênção não chegou porque você não prestou atenção, não ouviu muito bem o que Deus te falou, te orientou a realizar. E muitas vezes você ouviu bem o que Deus te mandou fazer, mas você não quer fazer, né? E aí você desobedece a Deus e fica continuando esperando nas promessas. Mas por que Deus passa uma orientação junta da promessa? Porque aquela orientação, queridos, ela serve para te preparar para receber a tua bênção, entende?
Porque muitas vezes Deus nos faz ali a promessa, mas nós não estamos preparados ainda para receber a promessa. E aí Deus nos dá uma orientação, nos fala para obedecermos em algo, porque aquilo ali vai ser uma preparação para nós. Entende? E seja espiritualmente falando, seja profissionalmente falando, seja em qualquer área da nossa vida, Deus vai nos preparar para receber a benção. Por que Deus nos prepara para receber a bênção? Deus nos prepara para receber esta bênção, queridos, para que nós venhamos valorizar aquilo que Deus nos dará. E também para que nós possamos cuidar com zelo daquilo que Ele nos dará. Entende? Então, é muito importante. E a Bíblia do Senhor, a Bíblia fala aqui que certamente abençoando te abençoarei, ou seja, muitas vezes Deus nos faz a promessa e Ele dá essa instrução para nós. Porque quando nós abençoamos alguém, quando nós fazemos algo para alguém, nós somos abençoados também. A palavra de Deus nos revela que Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Então, Deus vai lá e te faz a promessa e te manda cumprir algo. E eu tô falando a palavra certa, porque Deus, ele manda, porque ele é o nosso Pai, ele manda. E aí, queridos, ele nos manda fazer algo. E nós, muitas vezes, não fazemos. E a palavra de Deus, ela fala o seguinte, que abençoando, nós seremos abençoados. Então, o que significa isso? Quando nós obedecemos a Deus, fazemos a vontade de Deus, Deus nos manda pregar, nós começamos a pregar, mesmo sem saber muito. Deus nos manda louvar, mesmo sem querer, nós vamos lá e louvamos. Deus nos manda evangelizar alguém, mesmo sem querer, a gente vai lá e evangeliza essa pessoa. Nós estamos abençoando. Nós estamos abençoando aquela pessoa vai receber de Deus, a vida daquela pessoa será transformada, a família daquela pessoa será transformada, e através daquela vida que você abençoou, outras vidas serão abençoadas através dela. Então, olha só, Deus te usou para abençoar alguém, e esta bênção vai chegar em muitas outras pessoas, e você e a sua família receberão bênçãos também através daquilo que Deus te usou para abençoar. Então, quando você ora por alguém, muitas vezes, se você for um profeta, uma profetisa, você vai orar por alguém, Deus vai realizar coisas na vida de alguém e, inclusive, algumas vezes vai realizar antes de realizar na sua. Mas por quê, queridos? Aí você fica pensando, meu Deus, está acontecendo na vida de todo mundo, mas na minha não está acontecendo. Como assim? E eu estou certinho, estou fazendo a obra de Deus, estou obedecendo e tudo. Mas por quê, queridos? Porque existe o tempo da preparação para a bênção chegar. Então, se a sua bênção for muito grande, queridos, sim, Deus vai te preparar para receber esta bênção. Né? Seja pequeno ou grande, Deus vai te preparar. Mas quanto maior a tua bênção, maior a preparação, concorda comigo? Então, você precisa estar preparado para receber as bênçãos do Senhor. E você precisa estar também em obediência, porque nós temos que estar em obediência. E também devemos estar com a nossa fé firme e confiantes no Senhor. E a palavra do Senhor fala aqui, quando você abençoa, quanto mais você abençoar, mais abençoado você será. Então pode ter certeza, Deus te mandou fazer algo, vai lá e faça, porque tudo que você fizer, você será abençoado de volta. E a Bíblia fala bem aqui, ó, e multiplicando, te multiplicarei. O que é isso? Você está aí, por exemplo, com uma cesta básica a mais na sua casa. E Deus te mostra, né? Ou você descobre que tem uma pessoa que está passando uma necessidade, por exemplo. Você vai lá, separa aqueles alimentos, aqueles mantimentos, né? E você leva para essa pessoa. Você está multiplicando na vida dessa pessoa. Deus toca no teu coração quando você entrega, por exemplo, os teus dízimos, as tuas ofertas no templo. Você está multiplicando, você está colocando ali algo a mais. Entende? E aí, quando você faz isso, o que a Bíblia do Senhor fala? A palavra de Deus fala que quando você multiplica, quando você abençoa, você vai receber a bênção.
Quando você multiplica, as bênçãos também serão multiplicadas na sua vida. Então, queridos, quanto mais você fizer para Deus, mais você vai receber. Quanto mais você fizer para o seu próximo, mais você vai receber. É o que a palavra do Senhor está nos dizendo neste momento. Então, faça. Deus te mandou fazer algo, mesmo que você não entenda, vai lá e faça. Mesmo que você não estiver com a vontade, vai lá e faça. Porque a palavra do Senhor está dizendo aqui: abençoe e você será abençoado. Multiplique você e será multiplicado na sua vida também. Entende? E a palavra do Senhor fala bem assim, ó. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Ou seja, nós temos que esperar com paciência no Senhor. É aquilo que eu comecei a falar no início, né, da pregação. Nós precisamos, queridos, descansar no Senhor. Essa palavra é para nós, tá? Porque muitas vezes acontece de mim mesma, de eu, porventura, em algumas situações, ficar ansiosa, né? Falando, Deus, realiza, meu Pai, na minha vida. E às vezes, queridos, o que acontece? A gente vê uma conta que a gente precisa pagar, tô dando um exemplo, e o negócio vai vencer amanhã, por exemplo. E aí hoje, antes de chegar o dia, a gente já começa a pensar, meu Deus, eu não tenho dinheiro da conta, sabe? Você já começa a ficar ansioso com aquilo. Então a gente acaba por trazer problemas para nós que, sabe, nem existiram ainda. Então nós temos que ter a consciência de que nós precisamos saber esperar com paciência no Senhor. O que é esperar com paciência no Senhor? Porque esperar, queridos, é uma coisa. Você pode esperar, esperar de chegar uma carta. Tá. Aí, só que acontece, esperar com paciência é outra coisa. Porque você pode esperar essa carta de chegar, mas você pode esperar essa carta de chegar ansioso. Meu Deus, todo dia pensando, nossa, eu tenho uma carta para chegar, a carta vai chegar. Tal dia tem que chegar essa carta. E você já fica, né, impondo aquilo que tem que acontecer, já fica ansioso e tal, e não consegue fazer mais nada, somente pensando naquilo, entende? E aí o que acontece? Quando você espera com paciência, você sabe que a carta vai chegar, mas você não tá preocupado, né? Você olha, a carta vai chegar tal dia, o dia que ela chegar tá bom, entende? É isso, você não vai ficar, né, preocupado com aquilo, sem dormir, preocupado com aquelas coisas, pensando naquilo o tempo todo. Tem que descansar no Senhor, tem que ter paciência. E esperar com paciência não é fácil. Não é fácil. Porque as lutas vêm, as dificuldades vêm, a gente fica, às vezes, desesperados, né? Então, assim, o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos esperar com paciência no Senhor, porque quando nós esperamos com paciência, nós estamos dizendo para Deus assim, Senhor, eu confio em Ti, o Senhor me prometeu e o Senhor irá cumprir. Então, o Senhor falou, é isso mesmo. O que nós devemos nos preocupar em fazer? A obra de Deus. Isso nós devemos. O que nós devemos fazer logo? Aquilo que Deus nos mandou fazer. E isso você precisa, né? Então, assim, a gente às vezes fica tão ansioso querendo as bênçãos, mas a gente não fica ansioso para obedecer a Deus, para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que Deus tem para nós. E a palavra do Senhor, ela fala que a palavra do Senhor, ela nos revela, né, que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O que está dizendo isso, Jordana? Eu tenho que ficar o tempo todo na igreja, eu tenho que ficar o tempo todo... Não, não é isso que eu estou te dizendo. O que é colocar o primeiro reino de Deus e a sua justiça? É darmos a prioridade. Por exemplo, se você trabalha, você vai colocar Deus na frente. Se você vai fazer algo para o Senhor, você vai perguntar para Deus primeiro o que é para fazer. Se você está com vontade de tirar uma carteira de habilitação, você vai primeiro conversar com Deus e perguntar a Deus se pode. Ou seja, você vai colocar Deus à frente de tudo. Se você está com vontade de entrar, está querendo aí uma oportunidade de trabalho, primeiro você vai conversar com Deus e pedir a instrução de Deus. Entende? Se chegar uma oportunidade para você, você não vai aceitar de cara. Você vai primeiro colocar Deus em primeiro lugar e falar, Deus, olha,
aqui, Senhor, é a vontade do Senhor. E também priorizar as coisas de Deus, porque muitas vezes a gente tem tempo para trabalhar, tem tempo para sair, temos tempo para ir comprar as coisas, né? Nós que somos mulheres, então. E aí o que acontece? A gente fica. A gente separa o nosso tempo para tudo, mas a gente muitas vezes não prioriza as coisas de Deus. Ou seja, nós muitas vezes pegamos ali o cronograma do nosso dia, colocamos inúmeras coisas e não colocamos ali em primeiro lugar o que nós vamos fazer para Deus, entende? Então, assim, tem que ter em primeiro lugar ali algo para Deus, entende? Tudo com bom senso, porque a palavra de Deus fala no livro de Colossenses, no capítulo 3, se eu não me engano, que há tempo debaixo do céu para todas as coisas, ou seja, nós devemos saber gerir o nosso tempo. Né? Nós devemos ali fazer um cronograma do nosso dia, né? Na parte da manhã nós vamos fazer isso, na parte da tarde nós iremos fazer aquilo, na parte da noite nós iremos fazer isto, e de todas essas coisas que nós temos que fazer, em primeiro lugar nós temos que pensar nas coisas de Deus. Então temos que dar esta prioridade aí, o nosso tempo primeiro para as coisas de Deus e as outras coisas, né? Deus vai nos ajudando e nós vamos conquistando. Mas primeiro nós temos que nos preocupar em ganhar almas para o reino do Senhor, né? Em orar pelos enfermos, em evangelizar as pessoas, em fazer discípulos, né? Nós devemos primeiro nos preocupar se nós estamos, nós devemos primeiro começar a nos analisar e ver onde nós estamos errando, se tem algum pecado ali que nós estamos cometendo, nós precisamos consertá-los, entende? Essas coisas são prioridade. Não significa que você tenha que ficar o tempo todo, né, dentro da igreja, por exemplo, dentro do templo, ou o tempo todo fazendo aquilo, exercendo somente uma coisa. Não, porque a Bíblia diz, tem tempo para todas as coisas, então você tem que saber gerir o teu tempo. Mas prioridade são as coisas do Senhor, né? Então não existe aquela assim, eu trabalho, eu faço isso, aquilo, eu não tenho tempo para Deus. Isso aí não pode acontecer, né? Nós devemos ter sempre, separar um tempo, né, para o Senhor e prioridade, entende? E o que a palavra do Senhor diz aqui, ó? Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Ou seja, muitas vezes nós fazemos ali um juramento por alguém que a gente considera que é maior do que nós, entende? E Deus, ele nos faz essas promessas no nome dele, porque, como eu já disse, o homem é falho. O homem pode te jurar que vai acontecer algo e não cumprir. Mas Deus, quando ele fala com você, ele está colocando o nome dele ali junto, entende? Então, e quando Deus coloca ali o nome dele junto, quando ele entrega a palavra, né, ele está nos dizendo que nós não precisamos nos preocupar, porque ele irá cumprir, porque ele é fiel, ele não falha, entende? Então, nós devemos confiar naquilo que Deus nos fala. E a Bíblia fala bem assim: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Ou seja, Deus, ele coloca o nome dele ali em jogo, no caso, né? Para que nós, herdeiros da promessa, possamos entender que o Senhor, ele vai cumprir. E para que nós possamos entender também, queridos, que Deus faz muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Porque quando o homem promete, por exemplo, um trabalho para você, pode ser que o homem não cumpra, mesmo que ele jure, né? E pode ser que ele cumpra e te coloque exatamente naquilo que ele te prometeu. Mas quando Deus, ele fala que vai te fazer algo, queridos, ele faz muito maior. Muito maior. Você nem consegue imaginar. Porque o que Deus faz para nós é grande. Então, quando Deus ele fala que vai nos fazer algo, queridos, pode ter certeza, vai ser o sobrenatural. Vai ser muito maior do que possamos imaginar.
E fala bem assim, ó, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Olha só como é interessante esta palavra, olha, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, ou seja, Deus usa o nome dele para que nós possamos entender que ele não mente. Aquilo que ele prometeu vai se cumprir. Por isso que nós devemos esperar com paciência, tranquilos, porque se Deus prometeu, ele vai cumprir. Amém? Mas tem uma lenha aí nesta palavra. Tem aí um parênteses dentro desta palavra, que fala bem assim, ó, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Ou seja, a promessa de Deus, ela é cumprida, porque Deus não mente. Para aqueles que colocarem o seu refúgio, colocarem Deus como seu refúgio, para aqueles que Deus é o refúgio deles, né? Para aqueles que esperam e têm esperança, confiança, creem na promessa. Ou seja, Deus, ele não mente, queridos. Mas nós muitas vezes perdemos de receber as promessas de Deus porque nós não temos sabedoria, acabamos por não obedecer a Deus. Não ouvimos a instrução que Deus dá, junto da promessa vem uma instrução e a gente não ouve a instrução, né? E muitas vezes a gente não coloca também, mesmo que a gente ouça a instrução, a gente não coloca a instrução em prática e ficamos ali falando com Deus, Senhor, mas o Senhor me prometeu e tal. Mas Deus prometeu junto com uma instrução. Será que nós estamos cumprindo as instruções que Deus nos dá? E outra coisa, mesmo que nós estivermos obedecendo a tudo que Deus nos dá, será que nós estamos colocando a nossa esperança no Senhor? Ou será que nós estamos confiando na força do nosso próprio braço? Entende? Porque aquilo que Deus vai dar, queridos, quando Deus faz uma promessa, Ele vai prometer algo que só Ele pode realizar na sua vida. Ou seja, Ele te fala assim, olha, eu vou te abençoar com um carro de tal marca, por exemplo. Queridos, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai tirar você. Uma das coisas que pode acontecer, porque Deus, ele não precisa de finanças para fazer nada, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Mas uma das coisas que pode ser que aconteça é, a pessoa confiou em Deus, confiou, tá obediente a Deus. O que provavelmente Deus vai fazer? Deus vai lá, vai tirar aquela pessoa de um cargo menor, vai colocar aquela pessoa numa porta de trabalho excelente para ganhar muito mais, vai dar a essa pessoa a condição financeira de arcar com aquilo. E essa pessoa confiando, esperando em Deus, vai lá na concessionária e vai comprar aquele automóvel. E muitas vezes pode acontecer até mesmo de Deus entregar, de Deus abençoar ali. Então, assim, nós precisamos mostrar para Deus, nós precisamos, queridos, usar a nossa fé, entende? Porque nós muitas vezes não usamos a nossa fé. Nós pedimos Deus fé, Deus me conceda fé, aumenta a minha fé, mas nós precisamos usar a nossa fé, entende? Então, assim, use a fé que o Senhor já depositou em você. E o que é usar isso, a fé? É você confiar em Deus, é Deus te mandar fazer algo que mesmo que pareça assim, completamente impossível, mas você vai lá e vai fazer, né? Segue as instruções que Deus te dá, porque assim você vai receber a bênção, entende? E também fala assim, ó, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Quando nós colocamos o nosso refúgio, quando nós colocamos a nossa esperança em Deus e não no homem, nem mesmo em nós mesmos, né? Nós temos como âncora, né, da nossa alma segura e firme, e que penetra ao interior do véu. Ou seja, quando nós confiamos em Deus, a nossa confiança, a nossa fé chega até o trono de Deus. E quando a nossa fé, a nossa confiança chega ao trono de Deus, Ele se alegra conosco e Ele honra a nossa fé.
E fala bem assim, onde Jesus, nosso percussor, entrou por nós, feito eternamente como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus, ele é o percussor da nossa fé. Jesus era a prova viva, queridos, de fé. Quando chegaram para Jesus e falaram, Lázaro está morto, Jesus falou, não, está dormindo. Entende? Isso é fé, queridos. Jesus tinha plena confiança em Deus. Entende? Então, nós devemos ser, né, agir como Jesus, como diz a palavra, que nós devemos ser semelhantes, buscar ser semelhantes ao Senhor Jesus. Nós devemos colocar a nossa plena confiança no Senhor. Então, tem algo aí que parece impossível para você? Por exemplo, sua geladeira está aí vazia, você vai lá olhar na sua geladeira e vai falar, eu já contemplo Deus, eu profetizo e eu já agradeço o Senhor porque a minha geladeira está cheia de mantimentos para a glória de Deus. Você já está declarando, você está usando a sua fé de que aquilo já aconteceu para a glória de Deus. Porque isso é você confiar que Deus faz, entende? Muitas vezes Jesus, ele já agradecia a Deus antes de que o milagre fosse operado. Por quê? Porque Deus já sabia, Jesus já sabia, já tinha confiança, plena confiança de que iria acontecer. Ele usava a fé dele em Deus. Queridos, esta é a palavra que Deus colocou no nosso coração hoje. E eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso que te prometeu, ele irá cumprir. Não desista das coisas que Deus já te deu, queridos. E comece a valorizar, cuidar daquilo que Deus te deu. Porque um outro ponto muito importante é que muitas vezes nós não recebemos mais de Deus porque aquilo que Deus já nos deu, nós não estamos cuidando. Nós não estamos zelando por aquilo que Deus já nos concedeu, sendo gratos. Porque Deus também não se agrada das pessoas que ficam reclamando, murmurando. O povo de Israel ficou 40 anos, queridos, no deserto, passando dificuldades porque murmuravam. Não valorizou que Deus tirou tirou eles da terra do Egito. Deus abriu o mar vermelho para eles passarem. Deus abriu o Rio Jordão para eles passarem. Deus fez coisas maravilhosas e eles murmuravam. E muitas coisas que Deus permite acontecer na nossa vida, queridos, nós não entendemos na hora, mas nós precisamos acreditar e confiar em Deus, porque para todas as coisas tem um propósito. E tudo que Deus faz é perfeito, é bom, perfeito e agradável, entende? Então, assim, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou dar um exemplo. Quando Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito, Deus levou eles ali até, o povo estava com sede e Deus levou o povo até o mar de Mara, aquela água salgada, e o povo, ao tomar aquela água, começou a murmurar, não tem como tomar essa água porque essa água é amarga. E aí, queridos, estudando, indo a fundo, vocês vão entender que ali aquele mar, né, possuía aquela água salgada porque embaixo ali do mar tinha algumas ervas, algumas raízes, algumas plantas medicinais que elas tinham a capacidade, né, de curar algumas enfermidades, inclusive, se eu não me engano, inflamações. Então, assim, o povo, quando saiu ali do Egito, ao andar no deserto, o povo adquiriu algumas enfermidades, queridos, entende? Então, Deus levou o povo, eu acredito, né, a Bíblia não proíbe a gente de pensar, eu acredito que Deus tirou o povo ali, levou eles até o mar de Mara, permitiu que eles fossem tomar aquela água que era aquela água que, né, era amarga, para que eles pudessem ser curados daquelas infecções, daquelas inflamações que porventura eles pudessem estar. Então, tudo que Deus faz tem um propósito. Se Deus te falou não para alguma coisa, obedeça ao Senhor, pois tudo que Deus faz tem um propósito e todas as coisas de fato cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá difícil, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá? Então não reclame, não murmure, agradeça a Deus por tudo que Ele te deu, permaneça fiel ao Senhor. Quando Ele te entregar a bênção também, continue, permaneça fiel ao Senhor, agradeça ao Senhor, seja grato, seja grata, fale de Deus,
Faça aquilo que Deus te orientou a fazer e confie, espere com paciência no Senhor, pois aquilo que Ele te prometeu irá cumprir. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Que esta palavra, em nome de Jesus Cristo, possa produzir excelentes frutos, que a sua vida seja transformada, a sua vida, de sua família, de sua parentela, seja transformada para a glória de Deus e que as bênçãos do Senhor possam chegar sobre você, em nome de Jesus Cristo. Se você sentiu no coração, nos ajude compartilhando esta mensagem com outras pessoas, nos ajude a evangelizar. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês em nome de Jesus. Deus já proveu tudo. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém?